Amém, meus irmãos. Cumprimento todos vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Saúdo também aqueles irmãos que estão pela live, que vão assistir hoje ou em outro horário. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Meus irmãos, hoje é nosso culto de celebração. É o culto que fecha o nosso mês de setembro como igreja. E eu queria trazer uma palavra que, apesar de estar num salmo bastante conhecido, uma palavra de reforço para nós cristãos num tempo como esse. Abra sua Bíblia no Salmo 121. Nós vamos começar hoje uma exposição que eu quero fazer há muito tempo, que é a exposição dos Salmos de romagem ou de romaria. E nós vamos começar ela pelo Salmo de capítulo 121, porque hoje é um culto de celebração. Celebrar significa festejar. Festejar o quê? Aquilo que Deus fez na nossa vida. Aquilo que Deus faz na nossa vida. Amém? Então abra sua Bíblia no Salmo de capítulo 121. Você vai ler aí junto comigo. Nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos socorra, que nos abençoe. E a palavra diz assim: Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo o sempre. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós viemos a Ti, Senhor, conscientes, Deus, que nós precisamos de receber a Sua palavra, Senhor. Pai, precisamos de um renovo, precisamos de um encorajamento, precisamos de uma graça, e hoje estamos aqui, Pai Santo, para levar nosso coração, os nossos olhos ao Senhor, porque é o Senhor quem tem as respostas, não é o ser humano, meu Deus. É o Teu poder, a Tua graça, Pai Santo, que consola os Seus filhos, Deus. Pai, então, em nome de Jesus, nos dá o discernimento, nos dá o encorajamento, nos dá o perdão dos pecados, nos dá o arrependimento, Pai, nos dá o milagre, Pai. Nos dá, Pai Santo, a salvação pelo Teu Filho. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, pode sentar em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela vai trazer para nós, no livro de Salmos, uma classe especial de salmos, que está entre o Salmo 120 e o Salmo capítulo 134, que é o chamado Cântico do Degrau, ou Salmo de Romagem, ou no nosso português, Salmo de Romaria. Quando os israelitas iam adorar a Deus, havia datas especiais no calendário judaico de adoração, onde todo mundo era obrigado a comparecer ao templo, que era a Páscoa, o Pentecoste e, por último, a festa dos tabernáculos, que era uma festa que marcava o final do calendário. Então, todo mundo era obrigado a ir. Só que é o seguinte, meus irmãos, Jerusalém fica no topo de uma montanha. E o povo tinha que ir a pé. E aquela viagem durava muito tempo. Então, o povo de Deus ia cantando e adorando a Deus, com alguns salmos que estão aqui, do capítulo 120 até o capítulo 134. São salmos, na maioria, curtos, pequenininho. Você lê ele rapidamente. Mas são salmos de confiança em Deus. São salmos de livramento em Deus e de bênçãos que vêm de Deus. Você pegar o Salmo 121, ele vai dizer que não tem autor. Na sua Bíblia vai dizer que o autor está desconhecido. Não há um autor. Mas o que nos interessa é que saúda a Deus e que nós devemos olhar para Deus. E o salmista começa fazendo a analogia do seguinte: ele está subindo para Jerusalém, ele está olhando para o templo, e ele fala: eu elevo os meus olhos para o monte. O monte de onde? De Jerusalém. Por quê? Porque lá está o trono de Deus, e é de lá que vem o meu socorro. Elevo os meus olhos para o monte. De onde é que me vem um socorro? Ele mesmo responde no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu queria que você meditasse nessa palavra. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro não vem do ser humano. O socorro não vem da moeda fiduciária do dinheiro. O socorro não vem da sua riqueza e das suas posses. A Bíblia diz que o seu dinheiro, a sua capacidade física, ela pode falhar.
ela pode entrar em deteriorização. Você pode entrar em colapso de um dia para o outro. E a Bíblia diz que vai restar somente o Senhor. Vai restar somente o Deus Jeová, Jesus e o Espírito Santo para você confiar. E a Bíblia diz que é dele que vem o seu socorro. A Bíblia está recheada de exemplos desse tipo. O primeiro homem que Deus chama para profetizar sobre a terra, depois da queda, é Enoque. E o segundo é Noé. A Bíblia diz que ele teve que confiar plenamente em Deus para exercer o seu ministério, confiando de que o Senhor tinha chamado ele. A falta de convicção no nosso coração pode prejudicar a nossa certeza em Deus, meus irmãos. O que é falta de convicção? Será que Deus realmente está comigo? Será que no meio de toda tribulação, de toda situação, será que Deus realmente está olhando para mim? E o salmista está dizendo, debaixo de um sol quente, subindo uma estrada cheia de pedras, que o socorro dele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? O nosso socorro, a Bíblia diz que nós não contamos com armas naturais. Nós contamos com armas sobrenaturais. Lá em 2 Coríntios 10, versículo 4, diz que você está armado com armas sobrenaturais. Barreiras não podem vencer você. Grilhões não podem vencer você. Porque quem te ampara é o Deus que fez o céu e a terra. Amém? A segunda coisa que eu queria que você visse nessa palavra é que Deus é o seu Criador. Porque Deus fez os céus e fez a terra. Está fazendo analogia a Gênesis 1. E depois a Bíblia vai dizer que Deus fez você, a sua imagem e semelhança. Para quê, meu irmão? Para eu ficar vagando pelo mundo? Não. A Bíblia diz que é para você ter propósito com Deus, para você viver uma vida com Deus, se aproximar de Deus através de Jesus. E aqui está o nosso segundo ponto da mensagem. Você se aproximar de Deus. Você tem feito um esforço para se aproximar do Senhor? Não estou falando penitência. Porque tem gente que confunde esforço com penitência. Né? Penitência é aquele pessoal que pega chicote, bate, paga voto. Isso não garante que nós estamos aproximando de Deus. Mas a Bíblia diz que um coração arrependido, um coração que está diante de Deus, que foi o que foi falado aqui no começo do culto. O pastor começou lendo o salmo clássico do arrependimento. Davi, quando ele cai em pecado, comete um monte de atrocidade, a primeira coisa que ele faz não é dizer assim, Deus, não tira de mim o reinado. Ele podia chegar e falar. Deus, não tira de mim as riquezas, não tira de mim a fama. Ele chega e fala assim, não aparta de mim a presença do teu Espírito. Porque se a presença do seu Espírito for embora, eu estou condenado a fracassar. Então, a presença do Espírito. E ele diz mais, cria em mim um coração ensinável, que é capaz de obedecer às suas ordens. Cria um coração ensinável. O que é um coração ensinável, meu irmão? Alguém que está apto para ouvir. E ouvir quando a resposta é boa e ouvir quando a resposta de Deus é ruim. Quando é que a resposta de Deus é ruim? Quando ele fala não. Quando a gente pede não. A carne, ela grita na hora. O corpo grita na hora. A alma grita na hora. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele diz, orei por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da minha carne. E a resposta dele foi não, não e não. A minha graça te basta, porque o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. É onde Deus mostra que Ele é Deus. É onde você não consegue pelas suas próprias forças. Porque se for possível, Deus não precisa fazer. Se você faz, Deus não precisa fazer. Deus só vai entrar onde é impossível. Então, é por isso que Ele nos chama a ter comunhão com Ele. Para viver aquilo que nós ainda não vivemos. Amém? Versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Você já vacilou, meu irmão? Quem aqui já vacilou? Eu vou levantar minha mão. Vacilão de primeira. Vacilador. A todo tempo nós vacilamos. Porque nós somos seres humanos. Temos erro, temos pecado. Mas a Bíblia está dizendo que Deus não permitirá que os teus pés vacilem. E é no sentido não só de cometer aquilo que não é certo, de cometer pecado, mas também de não cometer erros e decisões erradas. A palavra de Deus vai dizer para nós que aquele que consulta a Deus, Deus guia os seus passos. Os seus pés não vacilam.
você não pisa em pedras. Você sabe por que o salmista diz isso aqui? Porque para você subir para Israel pelas estradas antigas, se você estudar a geografia, era cheio de pedra. Cheio de pedra, daquelas pedras lisas, você já viu? Aquele negócio corta e amola a faca, que é uma beleza. Se você subir por aquele negócio, você vai se machucar. Você pode se machucar. E a palavra de Deus diz que Deus não vai permitir que os seus pés vacilem subir na montanha. Você não vai cair. Porque Deus está amparando você por baixo. Amém? Deus está sustentando você por baixo. E a Bíblia diz que o povo marchava vários e vários dias e ninguém caía. E todo mundo chegava ao monte para poder dar glória ao Senhor. E a Bíblia vai dizer mais: Ele não dormita aquele que te guarda. Você sabe por quê, meus irmãos? Que ele diz que Deus não dorme. Porque essa caminhada, ela era feita debaixo de um sol quente, do deserto de Israel, e também era feita debaixo de um tempo frio de noite. E se você, meu irmão, já morou em cidade grande ou já teve algum tipo de desencontro com algum ladrão, você vai perceber que ladrão gosta de roubar mais de noite. Porque é um tempo onde nós estamos dormindo. E muitas das vezes o povo de Israel, quando eles estavam subindo para o monte, eles deixavam seus pertences e eles iam descansar, dormir. E enquanto eles dormiam, os ladrões roubavam. E a Bíblia está dizendo que Deus não vai deixar nada te acontecer. Sabe por quê? Porque o guarda que te vigia não dorme. Amém? Era isso que acontecia. E aquele povo ainda assim marchava para adorar a Deus. Quer fosse sol, quer fosse frio, quer fosse chuva, eles estavam lá para adorar ao seu Deus. Porque eles sabiam que o seu Deus é que mandava o socorro. Versículo 4, ele vai reafirmar que o guarda de Israel não dormita nem dorme. Agora eu queria usar essa expressão Israel. Traz para você. A Bíblia diz que há dois povos que são distintos, mas receberam o mesmo sacrifício. Quem que é esse povo? O povo de Israel. A Bíblia diz em João capítulo 1 que eles rejeitaram o sacrifício de Jesus. E o segundo povo é a igreja. A Bíblia diz em Colossenses que Jesus é o cabeça da igreja e que você é a igreja. E que você faz parte dessa igreja. E quando ele usa a expressão Israel, quer dizer que ele tem um pacto especial para com o povo. E esse povo sou eu e é você. É um pacto, meu irmão, de aliança, de estar próximo. Você sabe quando é que a Bíblia usa lá em Gênesis a expressão Deus? Quando ele fala assim, Elohim criou o céu e a terra, Deus criou o céu e a terra, está falando do Deus criador, do Deus que cria, do Deus que é onipotente, do Deus que derrama juízo. Mas quando ele usa a expressão, então o Senhor Deus fez um homem do barro e colocou ele para cuidar do jardim, e o Senhor Deus o colocou no jardim. Quando a Bíblia usa a expressão Senhor Deus, Yahvé Elohim, está dizendo que o Deus, aquele homem, é o Deus que está perto dele, é o Deus que ampara ele. Então Deus há um pacto contigo hoje, está em pacto contigo hoje. E qual que é a aliança desse pacto? A Bíblia diz que a aliança desse pacto é um homem pregado na cruz. A Bíblia vai dizer que a aliança, o firmamento desse pacto, é um homem que derramou o sangue na cruz do Calvário. Todos os versículos da Bíblia apontam para alguém, e esse alguém é Jesus. Só é possível receber o que está aqui no Salmo 121 se você crer no Deus das Escrituras, no Jesus da Bíblia. Porque a Bíblia diz que a aliança que Deus fez conosco, ela está firmada nele. É pelo sangue dele. Colossenses 2 vai dizer que ele rasgou a escrita de dívida nossa. Se alguém pudesse pagar minhas dívidas todas, não é verdade? Se alguém pudesse arcar com todas as minhas dívidas, pois a Bíblia diz que Jesus arcou com todas elas. Não foi com mais ou menos, não foi com metade. A Bíblia diz que ele pegou a escrita de dívida e ele rasgou ela. Quem é que pode rasgar? Só quem é juiz. Só quem é o maioral. E a Bíblia diz que no seu pacto, Jesus rasgou a sua escrita de dívida. E não só isso. A Bíblia diz que Deus sujeitou debaixo dos nossos pés todo tipo de potestade, principado e hoste maligna. Amém? E tem crente que ainda não está colocado ciente disso. Deus sujeitou debaixo das suas mãos e pés tudo aquilo que está no mundo espiritual, meu irmão. E como é que eu tomo isso, meu irmão? Através da oração.
através da peleja da fé, crescer na fé, buscar, alimentar da palavra e manter uma congregação, estar na congregação, congregar com os irmãos, fazer um esforço de estar na igreja. Aqui, ó, esse Salmo 121 é um exemplo. Você sabe mais ou menos quantos quilômetros o israelita percorria para chegar lá? Entre os 30 e os 50 quilômetros de subida, para poder estar com o povo de Deus adorando no templo. E nós, às vezes, nós moramos a 3 quilômetros da igreja, temos um carro e nós não queremos ir. O israelita marcha debaixo do sol para encontrar Deus no templo. E muitas das vezes ele não podia nem chegar perto do templo, tinha que estar de longe ainda. Você pode não só vir ao templo, como entrar dentro dele, receber a presença de Deus, receber a palavra de Deus. Amém? Tudo isso através do sacrifício de Jesus. É aí que está o pacto de Deus com os homens. É aí que está a diferença do Antigo para o Novo Testamento. Tudo aquilo que era velado no Antigo Testamento, agora você recebe por completo. Você pode ver por completo, entender por completo. E aí ele diz no versículo 5 e no versículo 6, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Meus irmãos, quando eu cheguei nesse versículo 7 aqui, versículo 6, perdão, eu comecei a ficar um pouco preocupado. Porque ele afirma assim, de dia não te molestará o sol. Como são dias quentes. Dias que precedem a volta do Senhor. Mas quando ele diz de molestar o sol, ele está dizendo do sol que nos arde na alma. O sol que nos arde no espírito. Não é somente o sol físico, mas o sol que arde dentro da alma. O sol que abrasa a alma. O sofrimento que derrete a alma. Não vai te molestar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus tem renovo, tem refrigério para nós. Refrigério, o que é refrigerar? É refrescar. Deus refresca a alma. E quando você está frio, quando está o frio de noite, quando você não tem mais aquela vontade de estar na presença de Deus, Deus pode colocar fogo na sua alma, no seu espírito. Acender novamente o seu espírito. Trazer ânimo de novo ao seu espírito. Trazer ânimo de novo ao seu coração. Deus, quando o sofrimento abrasa a sua alma, Ele refresca. E quando você desanima na fé, que você está com frio na fé, a Bíblia diz que Deus ateia fogo no seu coração. E é isso que significa ser cristão. É quando está debaixo do sol escaldante, saber que Deus está conosco. E quando nós estamos debaixo de um frio intenso, saber que Deus também está conosco. Mas aí Deus me levou em outra palavra, meus irmãos. Em outra situação, de pensar sobre o que é a provisão de Deus. Eu disse sobre o espiritual. E agora eu queria dizer um pouco sobre o material. Eu sou muito contrário a pregar coisas materiais, meus irmãos. Quem me conhece aqui de pregação sabe. Raramente eu cito alguma coisa de prosperidade, de dinheiro ou algo tipo assim. Raramente. Raramente. Mas isso aqui também faz jus àquilo que nós chamamos de prosperidade material, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai afirmar para nós que Deus não deixa o sol nos molestar nem de noite, ou nem de dia, e nem a lua de noite. E aonde é que tem uma passagem que confirma isso para mim, meus irmãos? Que Deus pode dobrar a força da natureza, os acontecimentos a favor do seu povo. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, que enquanto os israelitas, eles marchavam pelo deserto, eles chegaram de frente ao mar. E a Bíblia diz que Moisés era tão bom de oração, que antes dele orar, Deus já falou com ele, falou assim, por que clamas a mim? Versículo 13. Diga somente a esse povo que marche. Vê agora grandes coisas que eu, o Senhor, vou fazer. E a Bíblia diz que Deus abriu aquele mar para que aquele povo passasse a seco. E aquele povo passou a seco. E nenhum dos seus inimigos os pegaram. E aí tem gente que fica muito impressionado tentando provar que Deus não fez aquilo. Mas é porque ele nunca teve curiosidade de olhar no capítulo 10 de Josué, do versículo 10 ao 14. A Bíblia diz em Josué 10, do 10 ao 14, que Josué lutava contra os amorreus. E a luta foi tão intensa que consumiu o dia inteiro. E não tinha tempo de vencer a batalha. E a palavra de Deus diz que Josué levantou um clamor de oração, no versículo 13 e 14. E a Bíblia diz que ele começou a pedir a Deus para parar o sol, para que o dia desse tempo.
que Deus dobrasse as forças naturais a favor dele. E a palavra de Deus diz que Deus escutou a oração dele e travou o tempo. O que é mar vermelho perto de travar sistema solar? O que é mar vermelho perto de travar o Sol? A movimentação planetária. Para poder livrar o seu povo. Amém? Amém? A fé está pouca. O Deus que para planeta por conta do seu povo. Aleluia! Mostra para mim, meu irmão, aonde é que Deus para as forças naturais para combater aqueles que não acreditam na fé. 1 Reis, capítulo 17, a Bíblia diz assim, que reinou em Israel um rei muito ruim, chamado Acabe. E ele servia a um deus Baal, que era considerado o deus da natureza. E a palavra de Deus diz que Deus chamou um homem, que não tem nem pai nem mãe, não está preocupado com muita coisa, chamado Elias. E ele diz assim, assim diz o Senhor, tão certo quanto vive o Deus de Israel, perante cuja face eu ando, que a partir de hoje não cai uma gota de chuva. Os lavouristas, né, irmão Júnior, ficou doido naquele dia. Uma gota de chuva. E a Bíblia diz que passa 1, passa 2, passa 3 anos e meio e nada de água. E aí um belo dia a Bíblia fala assim, e passado alguns dias, capítulo 18, versículo 1, voltou a palavra do Senhor a Elias dizendo, vai porque eu vou dar chuva sobre esta terra. E ele se apresenta. E a Bíblia diz que ele convoca o povo, ele chama o povo, fala, vamos para um desafio. É eu sozinho, porque eu estou em maioria, porque eu sirvo ao Deus de Israel, contra 450 de vocês. Pode chamar. Vocês fazem o holocausto de vocês, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Deus vai dobrar as forças naturais para que aquele povo cresça que ele é Deus. Versículo 30 do capítulo 18 diz assim, então Elias restaurou o altar do Senhor. E aí ele começou a zombar do Deus do inimigo, e a palavra de Deus diz que ele chegou no altar dele, pôs o altar, pôs as pedras, pôs a madeira, pôs o novilho, jogou água em cima dele, 120 litros d'água. E a Bíblia diz assim que ele fez uma oração. A oração tem 15 segundos. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel e que eu é quem sou seu servo. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo creia que tu, Senhor, és Deus. E é que tu faz voltar o coração desse povo atrás. E a Bíblia fala no versículo 38, assim que ele terminou de fazer a oração, caiu fogo do Senhor e queimou o holocausto. O que vendo todo o povo começou a dizer, só o Senhor é Deus. Aleluia. É o Deus que dobra as forças naturais a favor do seu povo. Eu tenho fé de que Deus dobra as forças naturais através do seu povo. Amém? Eu tenho fé de que Deus ele retorna para ajudar o seu povo em tempo de aflição e dificuldade. Versículo 7. Já garantiu a sua salvação. Já garantiu a sua provisão. Agora ele vai te garantir que Satanás não te pegue. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Você sabe, meus irmãos, eu acho incrível como que a Bíblia, ela encaixa cada palavra no seu lugar. E Marcos capítulo 8, do versículo 34 a 38, quando ele começa a falar das coisas mais importantes, ele vira e fala assim, o que ganha o homem se ele ganhar o mundo? Se ele ganhar o mundo inteiro, ele perde a sua vida. Mas se ele perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Porque a vida, a alma do homem vale mais do que toda a criação. É isso que Jesus diz lá em Marcos 8. A alma do ser humano vale mais do que todo o resto da criação. E é por isso que ele está dizendo, o Senhor te guardará de todo o mal. Porque há um inimigo das almas. Há alguém que quer ceifar a sua alma. Tem alguém que tem sede na sua alma. Deus também tem sede na sua alma. Deus quer a sua aproximação, mas tem alguém que também tem sede na sua alma, uma sede visceral. O inimigo, Satanás. Existe hoje, meus irmãos, uma cultura de que não há diabo, não há coisas malignas, não há coisas que nos perseguem. Existe uma cultura de que não, tudo bem, não há força das trevas, mas a Bíblia afirma com todas as letras que há alguém que trabalha 24/7 para destruir a sua alma. Ou pelo menos tentar te parar.
se ele não conseguir destruir a sua alma, porque a Bíblia está afirmando que Deus vai te guardar, ele vai querer te parar. Parar o que você está fazendo. Parar o que você está conseguindo. A palavra de Deus diz que o seu nome é o adversário. Sabe por que a Bíblia usa o nome Satanás? Porque do hebraico é o adversário. Satanás não tem nome, tá? Não tem nome. O nome Lúcifer é da tradição. Estrela da manhã. Ser de luz. Porque ele caiu e foi transformado num ser de trevas. Mas Ra-Satã, o adversário, não é nome. É apenas uma alcunha que Deus deu para ele. Porque no dia em que ele caiu do céu, ele perdeu todos os direitos que tinha. E a Bíblia diz em Romanos 16, 20, para nós fecharmos a palavra de hoje. Diz assim, Paulo, terminando a sua carta aos Romanos, a sua carta mais importante. Aquilo que é mais importante que ele escreveu. Ele diz assim, dentro em breve, o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Presta atenção, não é debaixo dos pés dele. É debaixo dos nossos pés. Dentro em breve, o Deus de paz esmagará o adversário que por tanto tempo os perseguiu, os tentou, debaixo dos vossos pés. Reflexão para você. Você vai ver o diabo esmagado debaixo dos seus pés. Aleluia. Reflexão para você. Debaixo dos seus pés. Não sou eu quem estou falando. É o maior pregador que tem na Bíblia depois de Jesus. É o apóstolo Paulo. Então você pode confiar. Amém? Dentro em breve.